Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima tarde, um ótimo dia para você. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ausência. Eu não sei se você já viveu algum momento onde você se sentiu sem a presença de Deus, onde você achou que Deus estivesse longe de você, ou aonde você pensou que os seus pedidos não estavam sendo ouvidos. E hoje eu quero te falar um pouquinho por que isso acontece. Na verdade, nós sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Nós sabemos que o Senhor não se afasta de nós. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas o Senhor não se afasta de nós. Mas existem momentos, talvez por causa da dificuldade, que nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados e vejamos algumas oportunidades que o silêncio e a impressão da ausência de Deus nos traz. E ainda como nós devemos proceder quando nós sentimos essa ausência. A palavra do Senhor diz que em um determinado momento Adão e Eva estiveram sozinhos e de repente eles fizeram algo que não deveria ter sido feito, eles pecaram contra a ordem do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que não adianta nós querermos fugir do Senhor ou nos esconder desse Deus, porque o nosso Deus, na verdade, está em todos os lugares, Ele nos conhece muito bem. Mas naquele momento em que Adão e Eva errou contra o Senhor, a ausência, na verdade, de Deus, ou a impressão da ausência, deu a Adão e Eva a oportunidade de escolherem entre a aparência e a essência. Eles estavam num jardim, o fruto era belo, mas dentro dele se escondia o fracasso. Então a aparência não é tudo. Eles podiam ter ficado com a essência da intimidade de Deus, eles podiam ter aproveitado mais a presença de Deus e não terem participado do fruto que era proibido. Uma vez que eles tinham tudo, Deus tinha dado um jardim com todos os suprimentos necessários, com rios, com uma beleza maravilhosa, com tantos frutos. Por que eles quiseram logo o fruto proibido? Eles tiveram, irmãos, naquele momento que ficaram sozinhos, eles tiveram a oportunidade de escolherem entre o instantâneo e o processual. A proposta de Satanás é que nossas vontades e desejos sejam realizados instantaneamente, sem passar pelo processo. Em uma sociedade do fast food, tudo muito rápido. As pessoas não querem passar pelo processo. E saiba que Deus promove sabedoria, conhecimento, inteligência de forma processual. Às vezes o processo é difícil, mas o Senhor está promovendo virtudes maravilhosas e o dinheiro nunca vai comprar essas virtudes. Quando Adão e Eva se sentiram ali sozinhos, como mordomos daquele jardim, eles tiveram a oportunidade de não usarem o maquiavelismo. O que é princípio maquiavélico? É obter algo por uma fonte proibida. Exemplo, orar para uma pessoa morrer para usufruir do que ela tem, ou orar para alguém morrer para usufruir do marido dessa pessoa. E Deus, Ele quer nos abençoar da forma certa, na hora certa e no lugar certo. E vale a pena obedecer ao Senhor. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim, eles tiveram a oportunidade de obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Saul estava no reinado, Samuel disse para ele esperar que ele chegaria para oferecer o sacrifício. O que Saul fez? Ele passou na frente de Samuel e ofereceu o sacrifício que era para Samuel oferecer. Deus o rejeitou. E Deus levantou um rei segundo o seu coração, que foi Davi. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Adão e Eva também, quando estiveram ali sozinhos administrando o jardim, eles tiveram a oportunidade de seguirem a razão e não o desejo. O que é desejo? Desejo é tudo aquilo que nos traz prazer. E a necessidade? A necessidade é aquilo que de fato a gente precisa. Vou te dar um exemplo.
A pessoa tem 30 pares de sapatos e continua comprando sapatos. Na verdade, essa pessoa está sendo escrava do desejo. Ela não está agindo com a razão, ela não está agindo pela necessidade. E um dos maiores desafios da vida, irmãos, é o equilíbrio entre o desejo e a necessidade. Deus deu a Eva a oportunidade de influenciar o marido de forma certa. Então nós temos que ter cuidado com as nossas influências quando nós temos a impressão de que Deus está longe, de que Deus está ausente, ou de que ninguém está nos vendo, né? Muitas vezes nós agimos bem quando percebemos que o líder está por perto, ou que Deus está por perto. E existe o poder da ausência no desenvolvimento dos liderados. Em Mateus, no capítulo 25, no verso de 14 a 29, conta a história de um líder que chamou alguns subordinados, entregou alguns talentos e se ausentou. O líder ausentou-se por um tempo, mas antes disso capacitou seus liderados. Isso se dá o nome de responsabilidade. Aquele líder, antes de se ausentar, ele distribuiu os talentos, ou seja, ele descentralizou o poder, ele delegou funções. E a ausência daquele líder deu espaço para a manifestação das competências e do desenvolvimento dos potenciais. A ausência foi programada, mas se a ausência acontecer repentinamente, os liderados precisam estarem prontos para criarem espaços para novas possibilidades e realização de coisas novas, nobres e criativas. Quando nós nos sentimos sozinhos, ou a ausência toma conta da nossa vida de alguma forma, isso vai facilitar a revelação da incompetência ou da competência, da mediocridade ou da excelência do liderado. A Bíblia diz que uma pessoa abriu uma cova, pegou o talento, pegou o dinheiro e se escondeu. Essa pessoa não teve iniciativa, essa pessoa teve uma atitude zero. E nós aprendemos que sem iniciativa, irmãos, a atitude é zero. Aquele rapaz escondeu o talento, não fez nenhuma tentativa de multiplicação. Sem iniciativa não há realização. E junto com o talento foi enterrado o futuro deste liderado. Ele não buscou conselho, ele não soube criar pontes, simplesmente ele desistiu. Ele foi preconceituoso, ele pré-julgou uma situação e, baseado nisso, tomou suas decisões. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então nós precisamos entender que em momentos difíceis que a gente não sabe o que fazer, nós precisamos criar pontes, criar oportunidades. Nós precisamos buscar de Deus a iniciativa certa, uma sabedoria correta, um entendimento, uma inteligência, e dar uma forma de superar essa ausência através de comportamentos nobres. Aquele homem, ele pegou o seu talento e ele teve medo, por isso ele escondeu, porque ele só tinha coragem com a presença do líder, ele só era motivado com a presença de alguém. E muitas vezes, muitas pessoas são assim, né? Elas só se motivam se tiver um evento, elas só se motivam se alguém estiver falando o tempo todo. Elas não têm uma atitude própria, elas não têm uma iniciativa própria, elas não têm uma motivação certa, elas não têm um amor próprio muitas vezes, não conseguem se amar como Deus as ama, não conseguem criar pontes. E aí nos momentos difíceis, nos terrenos difíceis, elas não sabem como agir, não sabem como se proteger, não sabem como reagir, porque o momento é complicado. Aquele rapaz que recebeu aquele talento, aos olhos do Senhor, foi chamado de mau, de negligente. Onde estava a maldade dele em esconder o talento? A maldade estava exatamente em não confiar que as palavras daquele conselheiro, daquele senhor que viajou, iam frutificar. E a negligência dele estava em não fazer aquilo que era óbvio. Então, irmãos, aquele homem quando voltou, ele quis saber
sobre os talentos. Então teve uma prestação de contas. E através daquela prestação de contas, ele ia promover a honra. E também ele ia tratar com o improdutivo. Então, nos momentos de ausência, como nós falamos aí no vídeo anterior, né, nos momentos de ausência, nós temos oportunidades. Nos momentos do silêncio de Deus, nós temos oportunidades. E a impressão da ausência dele nos ensina como nós devemos proceder, né? Então nós falamos que a ausência deu a Adão e Eva a oportunidade de escolher entre a aparência e a essência. O fruto era belo, mas dentro dele escondia-se o fracasso. E a aparência não é tudo. Eles poderiam ter ficado com a essência, com a intimidade de Deus. Falando sobre Adão e Eva, que também tiveram oportunidades de criar pontes e de continuarem com a intimidade com Deus, eles tiveram a oportunidade de escolher entre o instantâneo e o processual. E nós falamos que Satanás faz propostas, né? E a proposta de Satanás é que as nossas vontades e desejos sejam realizados instantaneamente. A proposta dele é que você não queira passar pelo processo. Às vezes o processo é difícil, às vezes o processo é doloroso, às vezes temos que organizar a terra, temos que tirar os matos, temos que queimar as palhas, mas é esse processo que vai gerar estrutura na nossa vida. É esse processo que vai gerar força na nossa vida. Então, meus irmãos, tenha a atitude certa, independente do processo que você está vivendo, independente da situação que o Brasil está vivendo, uma situação de crise, uma situação de pandemia, uma situação onde muitos estão desesperados, né, onde uma situação onde na cidade, por exemplo, da Ceilândia, onde nós temos a igreja, o coronavírus tem atingido o pico maior do que todas as cidades satélites de Brasília, né? É neste momento que nós precisamos ter a atitude certa. O sábio, ele cria pontes. E nós temos algumas armas que nós podemos guerrear. Então não pense você que Deus está ausente, não tenha a impressão da ausência, porque mesmo nos momentos difíceis, com certeza, existe uma esperança. Mesmo nos momentos difíceis, aonde muitas vezes o terreno é difícil, aonde a política está difícil, a crise está se instalando, sempre vai haver uma esperança. O Senhor, ele vai fazer brilhar, ele vai fazer brotar sim a boa, a agradável, a vontade perfeita dele. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando para crescer. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando para criar pontes. Aproveite a oportunidade para gerar estrutura. Aproveite a oportunidade para criar caminhos, porque com certeza, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor, ele nunca deixa de nos olhar, ele nunca deixa de nos amar. Amém? Ainda que o sol por um momento desapareça, né, e ainda que as coisas fiquem um pouco turvas, você precisa ter a fé. A fé de que você não está só. A fé de que você vai continuar caminhando, independente do caminho, independente da estrada. Né? A fé de que você vai continuar saltando as dificuldades, os obstáculos. A fé de que você vai continuar guardando o seu coração e tirando aquilo que não procede do Senhor. Então, irmãos, nessa tarde eu quero dizer para você, não perca a sua esperança. Levante o seu escudo, levante a sua espada e continue a interceder e a orar. E creia que o guarda de Israel não dorme. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar em nome de Jesus. Então um beijo a todos vocês. Esteja recebendo essa palavra de Deus nessa tarde em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. E eu quero declarar que cada um que se aproximar dessa live vai saber que independente de qualquer situação, há esperança para nós. Amém? Confia no Senhor. Eleva os seus olhos para os montes. De onde te virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os seus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus.